que é a ditadura do relativismo? O Papa Bento XVI falava muito nessa ditadura do relativismo, algo muito importante de você compreender. Inclusive, eu já escrevi uma matéria sobre isso no ano 2010, quando eu escrevi esse livro, né? Jesus, Sinal de Contradição. Aqui eu tenho um capítulo exatamente sobre isso, o relativismo, né? A ditadura do relativismo. Por que o Papa Bento XVI usou essa palavra tão pesada, ditadura, né? Do relativismo? Você sabe que ditadura é uma imposição. Só que essa imposição ela pode ser feita de duas maneiras. Ou pode ser feita pelas armas, ou ela pode ser feita pela cultura. Então, pelas armas, você vê o que o nazismo fez, o que Hitler fez, o que o comunismo fez na União Soviética, né? Impondo o comunismo, o marxismo, à força das armas, subjugando os povos, né? Como nós temos, por exemplo, uma ditadura em Cuba, que há 50 anos ou mais, o povo não sabe o que é votar, não pode entrar na ilha, não pode sair, uma ditadura das armas. Mas tem uma ditadura pior do que essa, é a ditadura da cultura, da mentalidade, da lavagem cerebral, entende? Você coloca na cabeça das pessoas, especialmente assim desde criança, né, uma ideologia, uma cultura, e a pessoa fica presa naquilo a vida inteira. A moda usa muito disso. A moda impõe na sociedade determinados padrões de comportamento, de beleza, de magreza, não sei o quê, de modo que quem não se enquadrar naquilo se acha assim meio como que um peixe fora d'água. É uma ditadura. Então o Papa chama de ditadura do relativismo, o que tudo é relativo. Não existe mais a verdade absoluta. Não existe. Né? Não existe mais a verdade bíblica, não existe mais a verdade da religião, a verdade da moral. Um tremendo de um absurdo. Né? Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele não disse uma verdade, disse a verdade. O caminho. Né? Então, essa ideologia do relativismo elimina praticamente o cristianismo. Elimina a nossa fé, elimina a doutrina. Se não existe a verdade, então os 10 mandamentos você pode rasgar. A Bíblia você pode jogar no lixo. Entende? Mas aqueles que querem exatamente destruir a religião, destruir a moral, sobretudo a moral judaico-cristã, propõem essa ideologia. Não existe a verdade. A verdade você faz a sua e eu faço a minha. Ora, peraí, então será que é possível dizer assim, não, para mim 2 mais 2 é igual a 5. Você dizer, não, para mim 2 mais 2 é igual a 6. O outro vai dizer 2 mais 2 é igual a 10. Ou seja, a verdade não existe. Se não existe a verdade absoluta, acaba que a verdade não existe. E se nós formos pensar bem desse relativismo, e que tudo é verdade, então, peraí, então, se eu digo, não, a verdade é o que eu estou dizendo, se isso não é verdade, então o que você também afirma não é verdade, então ninguém tem mais a verdade. Ou seja, nós caímos num buraco negro, em termos de moral, em termos de outras coisas. Agora, veja que coisa incoerente. Numa universidade, o que nós buscamos? A verdade. A verdade na física, a verdade na matemática, a verdade na psicologia, a verdade, né, na biologia, porque se você não encontrar a verdade, a tecnologia não acontece. Se o médico não souber exatamente como funciona o organismo, ele não pode ser médico, ele não pode operar, ele não vai curar ninguém. Então, como que a verdade não existe? É um absurdo dizer que a verdade não existe. Né? Quer dizer, se de um lado, nas universidades, nós cobramos a verdade a todo custo, e um professor que ensina numa sala de aula algo errado é um crime, né? Tanto assim que as universidades, por exemplo, no estado de São Paulo, não contratam nenhum professor que não tenha no mínimo título de doutor. Por quê? Porque ele tem que dominar muito bem aquela disciplina, ou seja, ele tem que conhecer a verdade sobre aquela disciplina. Então, será que existe uma verdade científica e não existe uma verdade nos outros campos? Ah, não. É realmente uma ideologia, não é ciência. E a ideologia é aquilo que as pessoas, os tiranos, moldam exatamente para poder dominar os outros. É uma falácia, é uma mentira que nós temos que fugir dela e que o Papa Bento XVI colocou muito claro para nós. A ditadura do relativismo.